o súbito aparecimento de uma estátua meio humana e as fissuras que só podiam ser vistas através da visão astral, tudo isso causou um arrepio no coração de Leilin. As coisas em Dryanscap eram muito misteriosas, mas a atração que eles tinham por Leilin era incomparável. Precisamente por causa disso, Leilin, que durante muito tempo estivera imerso em experimentos, negligenciou ligeiramente os perigos extremos contidos ali. Leilin olhou para as rachaduras que cresciam continuamente na estátua, e não pôde deixar de dizer com uma voz profunda: selo anel. Um brilho vermelho sangue emergiu do subsolo, transformando-se instantaneamente em uma gaiola translúcida. As runas que ele havia montado perto da estátua começaram a piscar também. Ondas de energia supressiva reunidas, selando com firmeza a estátua meio humana dentro. A gama de rachaduras na estátua ficou mais larga, mesmo quando foi fechada, todas as rachaduras se juntando para formar uma boca grande e aterrorizante. Uma onda de minúsculos insetos negros saiu da grande boca, cada um do tamanho de uma formiga. Eles rastejaram para fora da estátua camada após camada, cobrindo o chão em um flash. A concentração da força dos sonhos vermelho escuro foi ampliada várias vezes, formando um denso redemoinho que ondulava de um lado para o outro no ar. Por que a força dos sonhos está circulando tão rápido? Essa descoberta abafou a alegria do sucesso do experimento. Leilin começou a refletir sobre si mesmo. Com apenas um passo insignificante no estudo de Dryanscap, ele só tirou um canto do véu. Ele ainda precisava ser cauteloso com o desconhecido. O pouco de complacência que aparecera foi imediatamente suprimido, aqui acompanhado por um grito assustador e um som de roer. Leilin encontrou para seu horror que as runas de ligação estavam se quebrando uma a uma. Até mesmo a formação de magias no chão estava sendo corroída de forma terrível. A força dos sonhos vermelho escuro escureceu cada vez mais, e seu estranho poder até fez a expressão de Leilin mudar. Droga! Se eu esperar até amanhã, vou usar todos os materiais de isolamento encontrados hoje. O coração de Leilin era muito odioso, mas ele estava desamparado. Destrua! Ele de repente atacou, e uma chama negra estranha varreu o quarto violentamente, completando o afogamento de todos os lugares que a estátua meio humana havia anteriormente. A temperatura de todo o laboratório subiu ao extremo por um momento, antes de cair rapidamente mais uma vez. O piso original derretera devido à alta temperatura, esvaziando-se. No fundo deste buraco estavam todos os tipos de materiais fundidos que se misturavam e solidificavam novamente, formando cristais coloridos como pedras preciosas. Creia que pontos pretos começaram a aparecer nesses cristais um por um. Embora a estátua tenha desaparecido, esses insetos negros sobreviveram de maneira impressionante às chamas demoníacas de Leilin. Eles são baseados em Dryan Force. Eu preciso resolver o problema a partir das suas raízes. Os olhos de Leilin ficaram sombrios. Ele acenou com ambas as mãos, e as pranchas experimentais atuais na piscina de raios voaram em um flash, explodindo para formar poeira no ar. Como se algum poder os estivesse unindo, eles então formaram uma fina membrana, cobrindo a área onde os insetos negros estavam. Isolar uma grande quantidade de raios cobriu a membrana e formou uma camada de isolamento semelhante à do experimento anterior. A força do sonho vermelho escuro estava isolada do lado de fora. Uma grande quantidade de Dryan Force se condensou, inesperadamente causando muitos buracos na membrana, fazendo com que ela rachasse sob o ataque. Embora a força dos sonhos possa ser isolada, também pode romper a última. Meu último experimento visava apenas uma criatura comum do sonho. Então, esse tipo de coisa pode acontecer quando se encontra algo mais elevado. As pupilas de Leilin se estreitaram. Isso significava que, se ele encontrasse uma existência ainda mais poderosa, essa membrana que ele montaria provavelmente seria rasgada imediatamente. Pensando nisso uma vez, isso também fazia sentido. Uma rede de corda poderia pegar pequenos peixes,
Mas como poderia pegar um tubarão-tigre no oceano? A prioridade é eliminar completamente todos esses perigos ocultos antes que o oponente ganhe o apoio da Dryanscap. Determinação brilhou nos olhos de Lei Lin como as chamas demoníacas queimaram mais uma vez. Desta vez, as formigas negras que perderam a força dos sonhos se fundiram rapidamente, transformando-se em partículas de luz negra e se dissipando. Como se devido a esse evento, a força onírica fora da membrana ficou mais rica, causando rachaduras finas na membrana. Ele iria se romper a qualquer momento. Mais rápido. Faça isso mais rápido, gritou Lei Lin profundamente. Força da alma fria fundida, ser injetado nas chamas. As chamas negras imediatamente queimaram 10 vezes mais vigorosamente, queimando todas as formigas pretas em cinzas. E no instante em que a última formiga desapareceu, a membrana de isolamento emitiu um grito entristecedor, incapaz de suportar a carga pesada por mais tempo que se partisse. Adrian Force havia perdido o alvo, e pairou por um tempo antes de se dissipar automaticamente. Isso fez com que Lei Lin respirasse fundo. Ele se virou. De repente, era como se a estátua humana fosse colada na frente dos olhos dele, a enorme boca rachada aparentemente ridicularizando-o. Uma respiração sombria e aterrorizante era constantemente emitida pela fenda que era a enorme boca. As pupilas de Lei Lin se estreitaram quando a densa Kemoin Scales emergiu em um instante, a força da alma de lua nova saindo de sua truoud para cobrir seu corpo. Que as terríveis formigas negras surgiram mais uma vez, cobrindo todo o corpo de Lei Lin. Suas vestes de magos, que eram um artefato mágico, nem conseguiram bloqueá-las por um momento, milhares de buracos se formando instantaneamente. As formigas negras cobriam o corpo de Lei Lin, e mesmo as 5 escalas de Kemoin não resistiram às presas do oponente. Uma dor intensa foi transmitida de sua pele quando incontáveis cortes apareceram no corpo de Lei Lin. HSS atrás dele, o fantasma de um imperador serpente Kemoin emergiu, rosnando enquanto uma camada de chamas negras queimava no corpo de Lei Lin. Raf. Depois que as chamas pararam de queimar, Lei Lin ficou momentaneamente surpreso. Quando ele voltou a si, todas as formigas negras desapareceram. No entanto, as finas feridas negras ainda estavam densamente empacotadas em seu corpo, fazendo com que parecesse um pouco horripilante. Esta é a invasão do Dryanscap. Lei Lin olhou para a piscina de relâmpagos azuis, o chão oco e as escamas que surgiram automaticamente em seu corpo, soltando um suspiro profundo. Dryanscap era um mundo onde a realidade e a virtualidade eram misturadas, e todos os tipos de coisas podiam acontecer ali. Receio que com esse tipo de influxo de Dryan Force, este laboratório já se tornou um edifício da Dryanscap. Até mesmo a natureza dos materiais mudou. Tal situação era muito semelhante ao processo de um magus de alto escalão irradiar seu castelo por conta própria, apenas em um nível muito mais profundo e prepotente. Aiship, aumente o nível de alerta mais uma vez. Proíba toda a entrada que não seja a minha. Ao sair do laboratório, Lei Lin estava um pouco triste. A sensação de estar envolta em uma ilusão, como se tivesse sido atingido por magia, mas não tivesse percebido isso, realmente o deixava desconfortável. Além disso, embora a Dryan Force não fosse mágica, ainda poderia afetar a realidade. Não importa o que ele experimentou em sonhos, tudo seria refletido em seu corpo principal. Experiências Dryanscap são de fato cheias de perigos. Lei Lin suspirou. Mesmo o atual ele não se atreveu a viver perto deste laboratório. Sua Alteza Lei Lin. Você finalmente saiu. A voz de Jeffrey foi ouvida quando Lei Lin saiu do castelo. Este protetor de grau 5 da área da Estrela da Manhã estava realmente esperando do lado de fora do castelo sem o seu conhecimento. Qual é o problema, Sua Alteza, Jeffrey? Perguntou Lei Lin, curioso. Este foi considerado seu território pessoal. Jeffrey não poderia invadir por conta própria. Seria considerado desrespeitoso ao seu dono.
Tentei entrar em contato com você várias vezes, mas houve algum obstáculo, então só pude esperar do lado de fora. Jeffrey encolheu os ombros com um sorriso amargo. Entendo. Perdoe-me, eu estava imerso em uma experiência. Leilin imediatamente pediu desculpas quando um olhar envergonhado surgiu em seu rosto. O efeito da poluição e isolamento da Dream Force foi muito mais aterrorizante do que outras magias. Se um laboratório em tal ambiente ainda fosse capaz de receber comunicações do mundo exterior, isso seria realmente algo suspeito. Qual experiência você está realizando? Ouvi dizer que houve até um acidente antes, e a poluição causada pelo vazamento é muito séria. Jeffrey olhou para o castelo fortemente vigiado atrás de Leilin, que não tinha sinais de vida, parecendo curioso. Claro, o vazamento devido a um experimento era algo que Leilin deliberadamente inventara para poder apertar a vigilância neste lugar aberto e aparentemente justa. Nada demais. Apenas o vazamento de um experimento interplanar. Algo parece ter escapado também. As palavras de Leilin eram verdadeiras e falsas, mostrando a grande melhora em suas habilidades de atuação. Mesmo sem a coordenação de Shape, ele foi capaz de enganar uma velha raposa como Jeffrey. É uma criatura fofa e tímida. A fim de brincar de esconde-esconde com isso, eu não tinha escolha a não ser selá-lo em tiro e caça. Leilin sorriu. Oh! Jeffrey assentiu, mas não prosseguiu. As informações experimentais do Magi eram definitivamente secretas, sem mencionar que tanto Leilin quanto ele eram guerreiros de nível igual. Teria sido muito fora da linha. Este ser Leilin não nos convidou para entrar agora. Não é muito rude nesse momento? Um feiticeiro ao lado de Jeffrey falou indiferente, na verdade demonstrando ligeira hostilidade em relação a Leilin. Leilin também ficou chocado. Só agora ele percebeu esse número ao lado de Jeffrey. Ele era muito bonito, seus olhos com uma exuberância e vitalidade. A aura de seu corpo era extremamente obscura, mas também muito facilmente negligenciada.